Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula no nosso módulo de Excel. Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formatação condicional e formatação de tabela, tá, gente? Eu estou reaproveitando aqui uma das primeiras tabelas que a gente fez, os primeiros Excel, as primeiras planilhas, para a gente fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais prática, tá, gente? Então, vamos lá. O que é uma formatação condicional, gente? Formatação condicional é quando eu faço algum tipo de formato, seja uma coloração e etc., de acordo com a informação que eu tenho. Por exemplo, gente, eu vou botar aqui regras para quando, por exemplo, eu tenho uma boa média de lucro, eu tenho bastante tipo de casacos, eu tenho poucos casacos e por aí vai indo. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é marcar aonde que eu quero colocar a minha regra. Okay? Então, marquei aqui, ó. Esse aqui é a quantidade e eu quero que quanto menos casaco eu tenha, mais vermelho fique, que significa para quando eu olhar isso eu falo assim, opa, tá acabando os casacos, eu tenho que comprar novos, tá acabando as camisas, etc. Depois de marcado aqui aonde que será editada, onde que terá essas formatações diferentes, eu vim aqui em formatação condicional. E eu vou colocar aqui regras, ok? Eu tenho regras de realce, né, para deixar uma coisa mais realçada. Tenho regras para deixar os 10 primeiros, os 10 últimos de certa forma e por aí vai indo. Mas primeiro nós vamos trabalhar com escalas de cor, ok? Você pode ver que eu tenho aqui algumas escalas de cores já até prontas, né? Por exemplo, aqui tá verde, né, para quais estão mais baixos, vermelho para os muito altos e por aí vai indo. Mas eu quero, na verdade, uma coisa contrária. Eu quero que quando tem algo tá bom, ele fique verde, né? Bem verdinho. Se algo tá ruim, fica o contrário, por aí vai indo. Nesse caso, eu vou selecionar, já tem alguns já até prontos. Por exemplo, isso aqui. Você pode ver que ele dá bastante destaque para os números altos e também destaque negativo, né? Vermelho, dando cores vermelhas para os números baixos. Então, ó, o 2 aqui significa que, opa, presta atenção, cara, tá acabando os casacos do número 6. Se eu for aumentar aqui, botar, sei lá, o número 8, opa, não saiu aqui o número 8, de novo, número 8, ele já não tem mais essa coloração assim desse gênero. Se eu for botar aqui, sei lá, o número 10, ele já tem uma cor um pouco mais verde. Se eu for botar aqui, sei lá, o número 20, ele já tá mais verde ainda. Por quê? Porque é um número alto, eu tô no número positivo. Eu também posso editar essa regra que eu tô utilizando, né? Só eu vir aqui, por exemplo, em mais regras, que eu começo a mexer nessas regras aqui, como é que elas funcionam e por aí vai indo. Então, eu posso colocar que tipos de regras aqui nesse gênero. Eu posso, por exemplo, formatar todas as células com base nos respectivos valores, formatar as células que contenham valores X, valores Y, valar as células que têm valores baixos, valores acima e por aí vai indo. Nesse caso, eu quero formatar as células com base nos seus valores, ok? Então, qual é o estilo de cor que eu quero? Eu quero 3 cores, uma cor média, uma cor alta. Nesse caso eu quero um valor tricolor, porque eu tenho o valor mais baixo, o valor alto e o valor na média. Então vou botar aqui que o valor mais baixo, ele vai ter um vermelho bem gritante. Os que estão no meio, eu vou botar, sei lá, um amarelo. E os valores mais altos, eu vou botar aqui um verde um pouco mais forte também. Acho que esse verde que tá bom. Então, quanto mais baixo estiver, mais vermelho ele vai estar. Quanto na média ele estiver, ele vai estar aqui, ó, em amarelo. Quanto mais alto, ele vai estar em verde. E por aí vai indo. Então, se eu for botar aqui ok, ó. Por exemplo, opa, eu não apliquei a todos, tem que selecionar quase que eu me esqueço, tá, gente? Vou vir aqui em escalas de cor novamente. Mais regras. Regra tricolor, valor mais baixo, seleciona a cor que eu quero que ele fique. Nesse caso, eu vou botar um vermelho forte e um verde mais forte para a cor que eu quero que seja. E um amarelo no meio. Então, o valor quanto mais baixo, ele vai estar no vermelho. Quanto mais alto, ele vai estar no verde. Se eu for aplicar aqui, ó, valores baixos aqui são o 2, o 3, o 15 e o 20 são valores que eu tô tranquilo. Então, eu tenho um número bom aí de casacos, eu tenho um número aí bom que tá me ajudando a trabalhar. E com essa média de valores, gente, vai me ajudar muito a ter uma noção de o que eu preciso comprar, o que eu não preciso. Ó, esse 2 aqui, eu vou comprar novas camisas, então vou botar um valor 8. Então ele já ficou no valor aqui amarelo. Poxa, esse aqui no casaco, ele já tá 15, ele tá no valor ótimo, já tem bastante. E por aí eu vou trabalhando. Vamos supor aqui também outros tipos de condicionais, né? Outras formas que eu posso trabalhar com essas mesmas regras. Vamos supor aqui na média de lucro, ok? Vou vir aqui em formatação condicional.
Agora, em vez de eu brincar com escalas de cores, que eu poderia também criar alguma regra, eu vou colocar aqui barras de dados. O que são essas barras de dados aqui, gente? Seria um mini gráfico que vai me ajudar a demonstrar o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui um gráfico que mostra que a maior parte do meu lucro está vindo da onde? Está vindo desse casaco aqui. A média do valor que eu estou puxando. Se eu for diminuir aqui, né, a média que eu posso puxar, de 5, ele ainda é o que eu estou mais lucrando. Mas se eu for abaixar o preço desse aqui, botar, sei lá, que ele está valendo, em vez disso, 250, quem está mais me dando lucro é o item 7. Okay? Então, a escala de cores, eu vejo aqui pelo tamanho, né, pelo comprimento de onde que está, qual está dando mais lucro, qual está dando menos lucro, e por aí vai indo. Então, quando eu trabalho com formatação condicional, eu trabalho com esses tipos de formas, seja com colorações, seja também com escalas, né, como pequenos gráficos, nessas formas. Eu tenho sempre que, gente, marcar a informação, ok? E trabalhar em cima delas. Eu também posso trabalhar com várias regras em conjunto. Por exemplo, vou selecionar aqui. Eu quero também botar regras de ícones, ok? Que essas regras de ícones significam o quê? Tá dando um lucro alto, médio, 5 setas, direcional. Posso botar setas sem cores, formatos, indicadores, se tá bom, se tá ruim ou não, né? Vou botar aqui os indicadores aqui de 3 símbolos. Um símbolo ok, um símbolo de exclamação e um símbolo de negação. Isso é o quê? Se ele está me dando um lucro que está sendo aceito ou não aceito, ok? Só que ele já coloca logo a regra, mas vamos supor, para mim, às vezes, 258 já é um lucro positivo. Então, como eu vou mexer nessa regra? Eu vou vir aqui em gerenciar regras, ok? Então, na minha seleção atual, deixa eu selecionar, né? Eu tenho que sempre lembrar de selecionar. Vem aqui, gerenciar regras. Eu tenho tanto a regra de conjunto de ícones, quanto a regra de dados, ok? Barra de dados. Então, eu vou editar a regra dos ícones. Vamos lá. Então, essa regra, ela está a partir do quê? Dos valores que eles têm. Eles estão apenas com valores que contêm tais números, dos últimos valores, valores acima ou abaixo da média, e por aí vai indo. Então, eu vou botar aqui, ó, formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Posso botar valores exclusivos ou duplicados. Vou botar aqui, por exemplo, formatar todas as células com base nos respectivos valores. Vamos lá. Vou botar aqui conjunto de ícones. Como é que eu quero que seja o estilo dos ícones? Eu vou botar desse estilo aqui mesmo. Posso colocar aqui para mudar aqui. Quando o valor for maior que tantos por cento, ele vai ganhar X. Ele vai estar com esse sinal aqui. Se o valor for menor do que tantos por cento, ele vai mostrar esse símbolo. Se ele for menor ainda, e por aí vai indo. O que isso significa, gente? Quando o meu valor for maior do que 67% dos valores que eu tenho aqui, 107% dos valores que estamos trabalhando, ele vai estar como joinha. Se caso ele for menor que 67%, porém maior que 33%, ele vai estar com esse símbolo. Se ele for menor que 33%, ele vai estar desse jeito. Professor, eu não quero trabalhar com porcentagem, quero trabalhar com números. Posso mudar aqui, ó, por exemplo, número. Então, vamos supor que para mim é lucro, um bom lucro, quando o meu valor está acima de 500. Okay? Então, eu posso considerar isso como um bom lucro. E eu posso considerar um lucro ok quando ele está acima de 200, ok? Porém, quando ele está abaixo de 200, aí não é um lucro legal para mim. Vou botar aqui ok, vou aplicar, ok. Então, ó, esses valores aqui estão acima de 500, pô, tô tendo um lucro legal. Esse aqui eu tô tendo, pô, só 200 de lucro, não tá tão interessante. Aqui eu tô tendo menos que 200, então tô tendo um lucro baixo. E por aí vai trabalhando. Então eu editei a regra aqui da formatação a partir de um certo ícone. Okay? Pode ser tanto com barras, posso mexer também com as questões das colorações, também com esse mesmo trabalho, selecionando aqui, formatação condicional, gerenciar regras, okay? Sempre lembrem, gente, eu tenho que selecionar a regra, opa, deu um bugzinho aqui, eu tenho que selecionar a regra, vim aqui, e gerenciar a regra que eu estou utilizando. Escala de cores graduada, escala de cores normais, e vou botar aqui, ó, editar a que eu estou selecionando, ok? Quero que seja o quê? Porcentagem mais alto? Vou mudar um pouquinho isso aqui para vocês terem uma ideia melhor. Vamos supor que dentro aqui dos IDs, por algum motivo, alguém acabou duplicando aqui essas informações. Então eu posso colocar uma formatação condicional, onde que eu vou criar uma regra, que eu vou marcar apenas os valores que estejam duplicados. Então eu vou botar aqui os valores que estão duplicados no intervalo, eles vão ter que formato. Vou formatar aqui eles. Eu quero que eles tenham a borda diferente, quero que eles tenham um preenchimento diferente, eu vou botar um preenchimento de vermelho. Por quê? Porque eles estão duplicados, eu não quero que
que isso apareça para mim. E a fonte dele, vou botar, sei lá, um estilo de fonte, um negrito, talvez. Então, vou botar ok. Então os valores estão duplicados. Olha, ele tá falando assim, opa, isso aqui tá duplicado, não era para ser. Então se eu mudar aqui para 3, acabou. Ok? Então essas regras são coisas para me ajudar a fazer esse tipo de informação, a saber se tem uma coisa certa, se tem uma coisa errada e por aí vai indo. Então vamos supor também aqui dentro de item, vou botar aqui no meio de casaco, sei lá, meia. Não era para ter meia. Vou selecionar aqui, formatação condicional, vou criar uma nova regra. Aonde que a regra, além de ser, tem alguma coisa a ver com os valores respectivos? Não quero que seja isso. Quero formatar apenas os valores que contenham tal, x, talvez seja interessante. Quero formatar os últimos valores. Quero formatar os valores que estão acima e abaixo. Os valores exclusivos ou duplicados. Determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou botar valores exclusivos. Nesse caso, valores exclusivos. Então, valores que sejam exclusivos, que só tem uma meia aqui. Eu vou colocar também uma forma de chamar a atenção. Talvez um verde, dessa vez. Então, preenchimento. Então, mexo aqui o preenchimento. Posso mexer na borda. Então, vou botar aqui uma borda talvez um pouco mais forte para ele. Pontilhada. Com contorno completo. Com uma cor preta. Bem, talvez em vez de ser com preto, para dar um certo destaque, o vermelho. Com uma fonte em negrito. Ok? E é isso. Ok. Vou botar aqui ok. Então, a meia, por ser um item exclusivo, ele tá formatado dessa forma. Se eu for botar aqui, em vez de ser camisa, vou botar aqui, sei lá, janela. Não sei por que você vai começar a vender janela. É um item exclusivo, então ele também tem essa formatação. Então eu vou escolhendo, a partir dessas regras que eu vou impondo, qual o formato ele vai ter, para ele ter certo destaque, seja positivo ou negativo. Seja um valor que está sendo positivo ou um valor que está sendo negativo para a minha empresa, tá, gente? Agora, vamos falar só mais algumas regras aqui para a gente já encerrar. Então, vou pegar aqui esses IDs aqui. Vou selecionar aqui algumas regras. Então, vou botar aqui que os 10 primeiros por cento, 10 últimos itens, poderia colocar assim, botar aqui os 10 primeiros itens que estão selecionados. Eu posso ou botar um formato personalizado ou selecionar aqui. Nesse caso, em vez de ser os 10 primeiros itens, eu vou botar os 4 primeiros. Okay? Então, eu quero que os 4 primeiros itens tenham um verde claro. Okay? Preenchimento verde claro. Ok. Opa, deixa eu selecionar aqui de novo, vou editar essa regra aqui. Regra dos 10 primeiros itens. Vou botar aqui para os 4 primeiros, na verdade. Tenho um preenchimento de texto vermelho claro. Ou melhor, preenchimento amarelo. Faz. E foi. Okay? Então a gente vai trabalhando dessa forma. Nesse caso ele contou como 4 primeiros esses daqui de baixo, né? Você poderia marcar também assim, ao contrário. Que ele também marcaria. Então marcou aqui os 4 primeiros, 1, 2, 3, 4, dessa forma, os 4 últimos dessa forma, ok? Se eu fosse colocar aqui um formato de colocação também, com if, com else, isso me ajudaria muito mais, porque eu utilizaria os se's nesse formato, tá, gente? Então, o se, ele vai começar a trabalhar cada vez mais aqui. Na próxima aula, gente, nós vamos começar a trabalhar com essas cores, essas condicionais aqui, com a edição dos números, com a edição de uma informação e por aí vai indo. Então, qual vai ser a atividade de vocês de hoje, gente? A atividade de vocês, eu quero que vocês peguem aí, pode ser ou essa tabela, ou a última tabela que a gente trabalhou na última aula, gente, e formatem ele por formatação condicional, com tanto ícones, quanto com porcentagem, quanto com coloração, tá, gente? Qualquer dúvida, por favor, utilizar a zona de comentários, que a gente vai trabalhando em cima disso. Próxima aula, nós vamos trabalhar com se junto com essa formatação. Por favor, gente, se você perdeu alguma aula, volte, retorne, trabalhe em cima, me mande mensagem pra gente ir trabalhando, ok? Então, o professor João Marcelo vai se despedindo por aqui, gente. Valeu, falou, até a próxima, gente. Fui!